Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Grécia não vai apresentar uma nova lista de medidas na próxima reunião do Eurogrupo. A garantia foi dada pelo ministro grego das Finanças numa entrevista a um jornal alemão. Em reação ao fracasso das negociações do último fim de semana, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras acusou os credores de andarem há 5 anos a pilhar a Grécia. Pouco mais de meia hora foi quanto durou a esperança dos gregos na última ronda de negociações com os credores. O plano apresentado a Bruxelas foi mais uma vez chumbado por ser considerado insuficiente. O documento citado pela imprensa grega continha ainda assim algumas novidades. Entre as medidas propostas estava a criação de uma taxa de 12% para as empresas com lucros superiores a 1 milhão de euros, o aumento da taxa de IRC de 26% para 29%, cortes na defesa, taxas sobre o jogo online, auditorias a contas bancárias, a reforma do IVA, entre outras, que todas juntas continuam a não chegar para satisfazer os credores. Alexis Tsipras já manifestou a revolta pelo fracasso. Em comunicado, o primeiro-ministro grego diz que os parceiros estão há 5 anos a pilhar a Grécia e que por trás da intransigência deverão estar motivos políticos. O líder do Syriza diz que cabe agora aos credores avançar com um novo plano para salvar Atenas da bancarrota, uma opinião contrária à de Mário Draghi. It should be absolutely clear that the decision on whether to conclude the review of the current program and disburse further financial support to Greece lies entirely with the Eurogroup, so ultimately with the euro area member states. Hence, this is a political decision that will have to be taken by elected policymakers, not by central bankers. Such a strong and credible agreement with Greece is needed, not only in the interest of Greece, but also of the euro area as a whole. While all actors will now need to go the extra mile, the ball lies squarely in the camp of the Greek government to take the necessary steps. Por toda a Europa sucedem-se os apelos por um acordo urgente na Grécia e aumentam de tom os rumores que falam de uma saída iminente do país da moeda única. Parce que tout doit être fait pour que la Grèce reste dans la zone euro. Et en même temps, la Grèce doit comprendre que pour rester dans la zone euro, il faut faire un effort, et les institutions, pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro sans ajouter d'autres drames, qu'il y ait un certain nombre de recherches de compromis. Et la France, elle doit être justement celle qui appelle, l'Allemagne de Mme Merkel a aussi cette responsabilité, à la solution. Nous ne sommes pas loin d'une solution, mais quand il n'y a pas la solution, il peut y avoir la crise. Na quinta-feira voltam a reunir-se os ministros das Finanças da zona euro. Yanis Varoufakis já avisou que não vai submeter um novo plano de medidas ao Eurogrupo por não ser o fórum adequado. A 30 de junho expira o prazo para a Grécia reembolsar 1.600 milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. É um dos temas para análise com os comentadores do ETV, Ricardo Carvalho e também Hugo Miranda. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. Hugo Miranda, o assunto de Grécia passou para as mãos do Eurogrupo, mas a Grécia já disse que não vai apresentar uma nova lista de medidas, nomeadamente no que toca a reformas. O que é que espera do Eurogrupo desta quinta-feira, sendo assim? Bem, eu espero pouco, porque aquilo a que nos temos vindo a habituar nas últimas sessões desta já longa novela é um conjunto de avanços e recuos. Ora se anuncia que o acordo está próximo, ora que estas partes estão mais distantes e, no fim de contas, não se chega a bom porto. E, portanto, estamos diz-se neste momento que estamos num impasse, digamos, preso por 2 mil milhões de euros, ainda é alguma coisa. Ao longo deste tempo, acho que houve alguma evolução nas posições de parte a parte, sobretudo na Grécia, que cedeu em grande parte, principalmente se levarmos em linha de conta o discurso com que foram eleitos. Portanto, neste momento, acho que a Grécia, em certa parte, já meteu a viola no saco, já engoliu grande parte da retórica que os levou a ganhar as eleições, o que também desencadeou na parte do próprio partido que sustenta o poder, que é o Syriza,
alguma dificuldade em lidar agora com esta reta final das negociações. E, portanto, há aqui, parece-me a mim, um ponto negocial que já não é uma questão de números, mas é também uma questão de honra, uma questão de o Syriza manter, ao fim e ao cabo, a sua face em face dos seus eleitores e, principalmente, em face, digamos, das principais figuras do seu partido e de algumas fações internas no partido que, enfim... Eu compreendo que custou um bocadinho aceitar, mas a verdade é que o choque com a realidade levou a que o partido que sustenta o poder na Grécia tenha perdido grande parte da sua credibilidade e corra neste momento o risco de que no futuro, quando começarem, porque ainda só estamos na parte das negociações, mas quando grande parte das medidas que sairão daqui, imaginando eu que se chega a um acordo, começarem a ser implementadas, vai ser muito difícil a um partido que se construiu na base desta retórica anti-Europa, anti-cortes, anti-austeridade, conduzirem eles próprios uma política que, em boa verdade, vai ser muito semelhante àquilo que vinha sendo feito até aqui, porque é isso que resultará mais milhão, menos milhão da negociação com a União Europeia. Eu acho que o facto novo que temos estado a verificar nos últimos dias, assim que nos aproximamos de uma possibilidade, digamos, do dia do sim ao sopas, não é? Portanto, de uma possibilidade muito real e cada vez mais real de que, de facto, haja não haja acordo e, consequentemente, haja uma saída da Grécia do euro, ou pelo menos um default, é o facto que temos neste momento algum contágio. Tenho dúvidas de que esse contágio, enfim, acho que toda a gente tem dúvidas porque é um bocadinho muito difícil de perceber o alcance que poderá vir a ter esse facto e, portanto, esse default da Grécia, mas a verdade é que temos aqui, neste momento, na balança, ou continuamos a ter na balança, duas questões fundamentais e que se colocam aos decisores europeus, que é o risco de contágio versus o risco da perda completa de credibilidade de uma política que, quer queiramos, quer não, ainda é a política que é defendida pela generalidade dos governos europeus e, portanto, entre a balança, entre estes dois riscos, sairá melhor, enfim, sairá uma solução possível, que já não vai ser a solução ideal nem para a Europa nem para a Grécia, mas, enfim, esperemos que... Eu acho que era positivo que pudéssemos ter aqui um desfecho positivo nestas negociações. Ricardo Carvalho, parece-lhe que há esta possibilidade de desfecho positivo no Eurogrupo, tendo em conta que as posições estão cada vez mais extremadas e que se fala cada vez mais de um default grego? Eu diria, sobretudo, que é desejável, ou seja, temos posições antagónicas de ambos os lados e é importante chegar a um consenso. A questão da Grécia pode colocar em risco a zona euro, daí ser necessário a questão de encontrar consensos. Acho que o efeito, não conseguimos prever o efeito, ou seja, uma possível saída da Grécia da zona euro pode ter maior ou menor impacto nos países periféricos, mas também no conjunto da zona euro, mas o que interessa sobretudo é que haja esse mesmo consenso. Ou seja, por um lado, a Troika exige um conjunto de reformas estruturais que são necessárias à Grécia e a Grécia tem obrigatoriamente que as implementar. Mas a Grécia tem vindo a ceder ao longo das negociações que se arrastam há meses. Por isso é que eu estou otimista, ou seja, eu acho que vamos chegar a um consenso e, como o Hugo dizia há pouco, eu não sei se esse consenso é o ideal do lado da Troika e, sobretudo, o FMI tem estado menos flexível do que o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Eu acho que aí o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia podem ter um papel muito importante e adicional face ao FMI. Por outro lado, a Grécia tem vindo a ceder num conjunto de medidas que têm vindo a ser revistas que ainda não são suficientes. Agora, eu acho que é melhor chegar a algum acordo, mesmo que seja um acordo parcial. Temos esse diferencial de cortes, sobretudo ao nível das pensões, ao nível do aumento de impostos, como o IVA, que anda na ordem dos 2 mil milhões, ou seja, isso é um garante para o lado dos credores que essas poupanças adicionais permitirão o bom pagamento da dívida e evitar qualquer cenário que seja de default por parte da Grécia ou algum evento de crédito, porque depois também estamos aqui numa situação que há um grande impasse, ou seja, nós desde agosto do ano passado que esta situação se arrasta. Entretanto, há quase um ano.
Não, há quase um ano, há uma série de tranches, há algumas tranches vencidas, há uma série de tranches até ao final do ano que têm que ser reembolsadas aos próprios credores, não só do lado do FMI, mas sobretudo do lado do Banco Central Europeu, que comprou um conjunto de ativos em mercado secundário numa perspectiva de ajudar a Grécia e ajudar toda a zona euro, o que tem vindo a permitir que as taxas de juros na zona euro tenham descido significativamente no que diz respeito à dívida soberana, e ou seja, também tem que haver um reconhecimento por parte da Grécia deste papel interventivo. É curioso. Eu acho que aqui mistura-se muito a questão política de um programa do governo apresentado pelo Syriza, depois a impossibilidade de aplicar este programa na íntegra, daí terem conseguido vindo a fazer um conjunto de concessões, mas depois é interessante porque analisamos, até ontem analisava uma sondagem que foi feita na Grécia e maior parte dos gregos, 56% dos gregos, diziam que preferiam que se chegasse a um acordo, mesmo que não fosse um bom acordo, mas que a Grécia não saísse da zona do Mas temos, por outro lado, a ala esquerda do Syriza a falar num default semelhante ao da Islândia. Mas isso, lá está, entramos no cenário da política e muitas vezes o cenário da política tem que ser um pouco mais realista e ir de encontro ao cenário económico e financeiro. A Grécia está numa União Europeia, há regras orçamentais a cumprir, todos os outros países cumpriram, Portugal e Irlanda, que foram países sujeitos a um programa de ajustamento, cumpriram, e isso pode abrir um precedente complicado. Por isso é que temos que ser muito defensivos nesta lógica de encontrar uma solução diferente para a Grécia, porque o problema da Grécia é substancialmente diferente do problema de Portugal e da Irlanda, e isso é importante também realçar. Por isso é que também é importante realçar que os gregos sofreram bem na pele esta crise. Sim, por isso é que eu acho que também tem que haver maior flexibilidade da parte dos credores, que têm de algum modo a vida. Agora, nós temos a perfeita noção que há ali um conjunto de reformas estruturais que os outros países já fizeram e a Grécia ainda não fez. Agora, é uma situação que é preocupante, ou seja, o que vai estar aqui em causa é chegar aqui a um acordo. Do lado grego, pede-se, sobretudo, uma reestruturação, uma consolidação da dívida num prazo mais alargado, com uma taxa de juros mais baixa. Mas também é importante dizer que esta mesma reestruturação e consolidação já foi sendo feita, também já beneficiam de uma taxa de juros mais baixa. Agora, eu acho que vamos estar aqui nestes dois cenários. Por um lado, a necessidade, e eu acho que aí vai ser inevitável, de haver por parte dos credores uma renegociação e uma reestruturação da dívida. Por outro lado, vai ter que haver um esforço, sobretudo do lado dos gregos, de um conjunto de reformas estruturais. E, sobretudo, há dois indicadores que eu gostava de realçar. 75% da despesa pública na Grécia vão para pensões e vão para salários. E depois também há aqui uma questão que me preocupa de algum ponto de vista sobretudo económico. O PIB da Grécia cresceu cerca de 26% nos últimos 6 anos, o que nos deixa aqui numa situação em que, mais uma vez, estes equilíbrios, estes consensos são importantes, porque a Grécia também tem que ter capacidade de ter uma economia relativamente, não diria forte, mas com algum crescimento, para que também o déficit público possa diminuir, que se possam libertar recursos para fazer face ao serviço da dívida. Hugo Miranda, as pensões são um dos pontos principais desta polémica e também neste aspecto há aqui declarações contraditórias. Por um lado, o primeiro-ministro grego diz que não vai levar novas medidas a este Eurogrupo. Ao mesmo tempo, o executivo grego dizia que estava disposto a ceder nas reformas, mas sublinha que algumas exigências são irracionais. Parece-lhe que vai haver aqui algum consenso nesta matéria com todas estas contradições de declarações? Não, é difícil, mas vamos ver. Todo este processo é uma grande contradição em si mesmo, para o lado do Syriza, porque se por um lado temos um governo eleito com um discurso anti-Europa, anti-austeridade, aliás, esse discurso ainda se mantém, porque não é de sumenos ter um primeiro-ministro de um país grego dizer que não vai admitir nenhuma pilhagem à Grécia. O tipo de linguagem até que é utilizado não é propriamente uma linguagem que, digamos, seja muito normal e típica de um processo negocial em que ambas as partes querem chegar a um consenso. Agora, essa questão conduz aqui a um ponto que para mim é essencial, quer dizer, nós estamos aqui numa negociação entre um país e um conjunto de países. E se por um lado eu percebo que do lado grego haja aqui uma legitimidade que advém do processo democrático que ocorreu e, portanto, eles foram eleitos com um programa e têm que responder perante quem os elegeu.
mas também não podem eles próprios, justamente por causa dessa mesma democracia que também existe nos outros países, impor aos outros cidadãos dos outros países, que elegeram governos também eles. Portanto, não pode a Grécia impor a países, nomeadamente os países que contribuem não só para o orçamento da União Europeia, como para estes fundos, entre os quais está o português, embora numa fatia muito pequena, na medida das nossas possibilidades, mas é muito difícil, ou é impossível pedir a um cidadão alemão, ou cidadão português, que ceda em toda a linha perante os gregos, quando aquilo que se trata, e em casos como o português isso é ainda mais elementar, não estamos propriamente em condições, digamos assim, libertar recursos para poder permitir aos gregos evitar coisas que nós próprios já tivemos que fazer. E Yanis Varoufakis dizia esta semana que um resgate tem de começar do zero. Tendo em conta a quebra de confiança que tem havido nas duas partes, há alguma possibilidade disto acontecer? Não, nunca começa do zero, vamos lá ver. Yanis Varoufakis tem tido aqui, enfim, sai da negociação, está na negociação, é relegado para segundo plano, portanto a sua aura de mágico que chegaria e alteraria o equilíbrio de forças no panorama da negociação e no panorama da relação dos países periféricos, nomeadamente com a Alemanha, foi só de pouca dura. Durou alguns meses e eu creio que neste momento a sua... enfim, é mais um governante grego. Vamos lá ver, eu percebo isto, reconduz a esta questão da democracia e das contas que o governo grego tem que prestar perante os seus cidadãos. Eu percebo perfeitamente o drama que esta negociação tem sido para o governo. Agora, este é o choque com a realidade. Quer dizer, e nós não podemos permitir, e do lado dos governos europeus, eu percebo perfeitamente que não se possa abrir aqui uma exceção que seria uma caixa de Pandora para todos os países europeus e perderia completamente. Vamos lá ver, estamos num grupo de países que definiu para si regras próprias, uma moeda única. Se não forem estabelecidas regras muito claras sobre aquilo, sobre a forma como é conduzida a política económica e a política financeira dentro desta zona euro, enfim, a zona euro colapsa por si só. E, portanto, entre o risco de ter uma saída da Grécia cujos efeitos para a zona euro não são conhecidos, não são possíveis de ser previstos, entre ter isso ou ter um colapso por quebra de confiança naquilo que são os pilares básicos de uma zona económica, ou numa zona monetária, moeda única comum, eu percebo que os países europeus se agarrem a esta segunda prioridade. Mas já agora só uma questão que foi aqui levantada. Este comparativo, nós vamos habituando à retórica dos governantes gregos, que é uma retórica interessante e imaginativa, e de quando em vez vão sacando novos coelhos da cartola. Esta comparação com a Islândia, que é interessante e que apela aqui a um certo sentimento nos cidadãos de que é possível um caminho diferente. Na minha ótica é mais um logro, porque há aqui uma questão que é fundamental, quer dizer, a Islândia não é a Grécia, não tem a mesma estrutura económica, não tem, exatamente, a origem dos problemas é diferente e, portanto, esta situação da Grécia não é uma situação que se resolve com uma mera reestruturação. A par de uma reestruturação, seria sempre necessário uma redefinição de todo o sistema económico do país e da sua capacidade de gerar riqueza de forma sustentável no futuro, no médio e no longo prazo. E essa é que é a grande questão que, na meu ver, está a entravar as negociações, muito mais do que a mera reestruturação que já vimos no passado, já foi feita e não resolveu absolutamente nada. Ricardo, como é que se evita que o pior aconteça em caso de saída, em caso de bancarrota e em caso de não haver nenhum acordo nos próximos dias, semanas? Eu acho que a solução vai ser inevitável e, quanto a mim, deverá passar, sobretudo, por uma reestruturação da dívida grega num prazo maior e acordar uma taxa de juros que seja, de algum modo, realista à economia grega. Mas, por outro lado, a Grécia vai obrigatoriamente que apostar nesse conjunto de reformas estruturais. Porque a Grécia tem uma boa base de partida. Isto pode ser curioso eu dizer isto, mas é um país onde há imensa evasão fiscal. Ou seja, um combate efetivo à evasão fiscal
pode trazer um acréscimo de receita extremamente interessante. Depois tem uma carga fiscal muito mais baixa. Nós, por exemplo, em Portugal tínhamos uma carga fiscal muito mais elevada, aumentámos essa carga fiscal numa perspectiva de ter mais receita para fazer face aos nossos compromissos internacionais, e aí a Grécia está numa posição, sobretudo, muito mais fácil que Portugal estava, porque tem uma carga fiscal inicial de partida mais baixa. Depois, por outro lado, urge uma reforma do Estado ou uma reforma da administração pública na Grécia. E a questão das pensões eu quase que resumiria assim. Se a Grécia conseguir, de algum modo, salvaguardar, e tem que salvaguardar as pensões de menor rendimento, tem obrigatoriamente depois que implementar um conjunto de taxas sobre as pensões mais elevadas, de modo a que possa ter aí também um acréscimo de receita, e depois tem a ver com a própria reforma estrutural em termos de administração pública. Também tendo noção que a Grécia, em termos de economia, é uma economia muito mais frágil, ou seja, está assente sobretudo em setores fortes como o turismo, que hoje se ressenta, e depois, em termos de indústria em si e de outros setores estratégicos como a agricultura, é mais residual. Ou seja, por isso é que eu acho que estas duas variáveis, é um pouco o que estava a dizer há pouco, vão obrigatoriamente ter que se encontrar. Ou seja, por um lado, uma oportunidade do nosso lado, credores, por outro, também alguma flexibilidade maior do lado dos gregos, para ir de encontro a esta mesma flexibilidade do lado dos credores. Para ser realista, basicamente para ser realista. Da Grécia vamos olhar para Portugal e para a privatização da TAP. Passos Coelho dizia ontem que é preferível ter metade de uma empresa viável do que 100% falida. A minha pergunta é se concordam com o Primeiro-Ministro. Acho que não é uma questão de concordar. Eu acho que o processo de privatização... Eu há muitos anos que defendo o processo de privatização da TAP. Acho que o processo de privatização da TAP chega tarde. Aliás, curiosamente, foi de alguma forma colocado na agenda política pelo PS numa forma inicial. Eu tenho pena que em 2012 não se tenha concretizado. Perdemos mais cerca de 2 anos com o mesmo processo, e até lá perdeu-se algum valor da própria companhia. Agora, eu acho que o que é interessante para o país, no que diz respeito à TAP, é um ativo estratégico para Portugal, e aqui urgia, sobretudo, encontrar a solução mais adequada aos interesses nacionais, que passou por um acionista com disponibilidade de injetar liquidez na própria companhia, porque a TAP apresenta capitais próprios negativos de 550 milhões de euros, apresenta um passivo de mais de 1.000 milhões de euros, e o Estado não tinha possibilidade de estar a injetar, por regras europeias, de estar a injetar liquidez na companhia. Ou seja, eu penso que se encontrou um parceiro, sobretudo até pelo consórcio que é liderado por um português. A estratégia passa sobretudo por mercados e por países que, na lógica da diplomacia externa portuguesa, são interessantes, nomeadamente a América, Brasil, também a questão da África. E eu aqui gostaria de realçar uma nota. Este processo era sempre um processo limitado, porque hoje em dia o setor da aviação, eu não sou nenhum expert em termos de setor da aviação, mas hoje em dia o que se vive, sobretudo no grande espaço europeu e nas principais rotas, o que nós temos é basicamente um crescente das companhias low cost, ou seja, que são sobretudo as principais líderes de mercado à data de hoje, e depois, sobretudo, para rotas de mais longo curso e, sobretudo, para o Oriente, é que temos as antigas grandes companhias de bandeira, que sofreram todas elas processos de privatização a apostar nesses mesmos mercados emergentes. O que nos deixava aqui com alguma limitação, o que como é óbvio, quando temos estes dois interessados na TAP, e o facto de aparecer um segundo interessado até é positivo, apesar de eu achar que, à partida, isto já estava, a ideia do governo já estava para este mesmo consórcio da Gateway. Daí podem vir a resultar sinergias interessantes pelas duas companhias que este mesmo sócio, o Newman, tem, nomeadamente a JetBlue e também a Azul, porque são mercados importantes. Acho que aí vai haver sinergias, e eu acho que depois, de um ponto de vista para nós, manter uma empresa, manter o hub em Lisboa, manter uma empresa estratégica com uma capacidade de tesouraria diferenciada, com investimento em aviões, acho que vai permitir a esse mesmo ativo estratégico nacional continuar com o peso importante que tem para a economia portuguesa. Hugo, tem razão o Primeiro-Ministro? Vamos lá ver. Eu acho que ao contrário daquilo que neste momento é muito influenciado pelo timing eleitoral, eu acho que esta é uma questão que até merece algum consenso, nomeadamente nos principais partidos. Ao contrário do que eles dizem. O PS voltou ontem a acusar o Governo de falta de transparência. Mas vamos lá ver, aquilo que o PS, na minha ótica, na forma como eu vejo, a forma como o PS tem comportado neste processo, eles atacam sobretudo o processo em si mesmo e não a substância da questão. Atacam a privatização de 61%. Sim, mas vamos lá ver,
O PS foi pioneiro nesta questão da privatização da TAP. Tentou lançar isto nos governos de António Guterres. A questão da TAP esteve inscrita em vários PECs. A privatização da TAP foi negociada pelo governo anterior com a Troika e foi inscrita no programa de reforma negociado com a Troika. E, portanto, a mim custa um bocadinho a acreditar, digamos assim, que o PS, em boa verdade, não queira esta privatização. Até porque, vamos lá ver, a alternativa a isto quais seria? Eu vejo duas alternativas possíveis a este caminho. Uma seria o fecho da companhia, que esse de certo não interessaria a ninguém, e uma segunda seria uma capitalização por parte do Estado, que oferece muitas dúvidas sob o ponto de vista legal e também sob o ponto de vista económico, porque, vamos lá ver, eu ideologicamente tenho muitas dúvidas sobre a capacidade do Estado para gerir este tipo de companhias num mercado aberto e concorrencial. Aliás, não sou eu, acho que isso é demonstrado por aquilo que tem vindo a acontecer no setor ao longo das últimas décadas, em que as sucessivas companhias de bandeira têm vindo a passar para mãos de privados. Portanto, hoje em dia, esta questão do PS eu acho que é muito influenciada pelo timing eleitoral. O PS, colocado perante a possibilidade de vir a ser governo muito brevemente, que é uma possibilidade muito real, tem que se comportar com alguma responsabilidade. E ao comportar-se com alguma responsabilidade implica necessariamente que não assuma posições ou que não assuma comprometimento com posições que no futuro sejam muito difíceis de manter. Eles já tiveram essa experiência, este governo PSD teve essa experiência, prometeu coisas que depois não pôde cumprir, e portanto eu acho que António Costa tem tido muito cuidado, ou tem tentado manter o cuidado, que é sempre difícil dada a exposição mediática, para depois daqui a 1 ou 2 anos não ter que dar o dito por não dito. E por isso a forma que eles que têm encontrado para atacar esta questão da TAP circunscreve-se muito à questão do procedimento, o timing, que não devia ter sido agora. E também defender os 49% e não os 61%. Pois, mas eu diria que eu apostaria aqui em como se o PS for governo não vai alterar nada sobre isso. Até porque, vamos lá ver, uma coisa é dar o dito por não dito, por exemplo, na reforma do IRC. Outra coisa é dar o dito por não dito, num caso deste, violando contratos e colocando em causa, ou melhor, habilitando uma empresa privada a indemnizações de que não abdicará no futuro. Eu creio que eles não farão isso. Ricardo, em 30 segundos, concorda com esta opinião? Sim, em parte sim. Eu acho que estas matérias, há um conjunto de matérias onde tinham obrigatoriamente que haver consenso. Esta era uma matéria delas, aliás, estava inscrita no programa de memorando, no programa de governo do PSD-CDS, e, ou seja, acho que era inevitável haver aqui um consenso. É pena que não haja, porque depois também coloca em causa, de alguma forma, a credibilidade do país perante investidores estrangeiros, sobretudo no momento em que estamos com outros processos de concessões e de eventuais privatizações até ao final do presente ano. Ricardo Carvalho Miranda, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã, contamos consigo. Até lá.